SUS direto ao ponto. Vamos responder uma questão de concurso que aborda as principais políticas públicas de saúde criadas antes do SUS? Então vamos lá. Banca objetiva. Prefeitura de Diamante do Oeste, agente comunitário de saúde do ano de 2023. Vamos para o comando da questão. Foi um tipo de medicina com conhecimentos populares adquiridos por meio do empirismo, largamente utilizado no Brasil colônia. O trecho se refere ao... Então ele está perguntando qual tipo de medicina foi praticado no Brasil colônia. Então, as políticas públicas de saúde, né, que são cobradas em concurso, elas são divididas dentro dos períodos históricos do nosso país. E quais são esses períodos históricos? Vamos lá. Então, o primeiro período é o período colonial, que vai de 1500 a 1822. Segundo período é o período imperial, que vai de 1822 a 1889. Terceiro período é o período chamado de República Velha. Esse período, por exemplo, é muito cobrado em concurso, porque foi nesse período que ocorreu em 1904 a chamada Revolta da Vacina. Nesse período também aconteceu uma coisa muito cobrada em concurso, que foi em 1923, a criação da Lei Eloy Chaves, que cria as caixas de aposentadoria e pensões. Então aí nós precisamos saber disso. O que ocorreu em relação às políticas públicas de saúde dentro desses períodos. Quarto período, a Era Vargas, que foi de 1930 a 1964. O regime militar, que foi de 64 a 85. O período pré-constituinte também cai muito em concurso. Por exemplo, nós temos aqui nessa imagem um banner no fundo com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Temos o presidente Sarney no meio e do lado esquerdo do presidente Sarney nós temos um senhor careca barbudo. Ele já caiu em concurso. Qual é o nome dele? Deixa aqui, pessoal, nos comentários. SUS, chegamos no 7º período, o período chamado Nova República. Então são 7 períodos. Período colonial, imperial, República Velha, Era Vargas, regime militar, período pré-constituinte e hoje Nova República. A questão perguntou como que era praticada a medicina no período colonial. Vamos então aqui entender um pouco sobre esse período. Então, antes da chegada da família real portuguesa no Brasil, que eles vieram por volta de 1808, praticamente a saúde inexistia no nosso país. O nosso país era colônia de Portugal, então havia o quê? Uma intensa exploração de recursos naturais. Nosso país era um país extrativista. Então, com isso, com a exploração, vindo pessoas da Europa, vindo pessoas escravos, traziam muitas doenças, como febre amarela, malária, peste bubônica e varíola. Então, por esse motivo, havia uma grande mortalidade, principalmente dos índios. E quando as pessoas precisavam de assistência, como é que elas eram cuidadas? Através de pessoas chamadas práticos das artes de curar. Entre eles o pajé, o índio, que entendia que as doenças eram punições divinas e para isso eles utilizavam de rituais religiosos, como dança, cânticos e o uso de ervas, plantas alucinógenas. Quem aí nunca ouviu falar do chá de ayahuasca, o chá do Santo Daime, que é autorizado o uso para fins religiosos até hoje. Nós tivemos também a figura dos padres jesuítas, que foram responsáveis pela criação de várias casas de Santa Misericórdia. Além disso, tínhamos os curandeiros e essa figura aqui, ó, o cirurgião barbeiro. Imagina uma pessoa que fazia barba e, além disso, também fazia cirurgias. Esse cara caiu no meu concurso que eu fiz para a Secretaria de Saúde do ano de 2011 aqui no DF. Além do cirurgião barbeiro, nós tínhamos os boticários, que muitos deles eram donos de boticas. Boticários eram uma espécie de farmacêutico da época, que também tinham as boticas, as conhecidas hoje rosários, que nós temos as drogarias em cada esquina do nosso país. Tínhamos também os sangradores e as parteiras. Então a medicina era praticada de forma informal, empírica, com conhecimentos tradicionais e religiosos. Além disso, nesse período, nós tivemos em Portugal a criação da figura do físico-mó e do cirurgião-mó. O que é isso, professor? O físico-mó e o cirurgião-mó
Qual era o papel dele? Fiscalizar as pessoas que exerciam a medicina informal. Existia uma autorização. Para isso, também foi criada a figura dos delegados e juízes comissários. Eles eram espécies de agentes comunitários de saúde. Eles davam apoio na fiscalização ao físico-mó e o cirurgião-mó. Então, a figura do físico-mó, que era um médico clínico da época, foi em 1521, mas isso demorou muito para chegar aqui no Brasil. Então, para isso, tinham a figura dos delegados para poder fiscalizar as boticas, fiscalizar o exercício da prática de medicina, aplicar multas, ok? Tínhamos também, em 1782, foi criado a Junta Pro Medicato, que ela acabou exercendo o papel do cirurgião-mó e do físico-mó. Temos também as figuras das filantropias, criação das chamadas Casas de Santa Misericórdia. A primeira foi em Olinda, em 1539. Também teve a criação da Casa Santa Misericórdia de Santos, foi em 1543. E aí houve lá, na França, a Revolução da França, onde a França quis invadir Portugal, a confusão, mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Lá o Irã, a Ucrânia. Então, mesma história. Então, com isso, a família se transfere, a família real portuguesa se transfere para o Brasil, e aí o nosso país começa a ter uma atenção mais especial em relação à saúde. Principalmente relacionado ao quê? A proteção da família real, a proteção das elites e a proteção dos portos, porque o nosso país é um país agroexportador. Então, nesse período, não se conhecia muito os mecanismos de transmissão das doenças. Achavam que a doença era transmitida pelo ar impuro. Isso é chamado de teoria miasmática. Já caiu um concurso, beleza? Então, em 1808, com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, começou-se a ter um sistema de saúde. Foi criada a figura do provedor-mor, olha que interessante, provedor-mor da saúde da Corte do Estado do Brasil, que era responsável pela fiscalização sanitária de portos, embarcações, passageiros e mercadorias. Quem faz isso hoje? É a Anvisa. Então, foi o início da Anvisa aí no período com essa figura do provedor-mor da saúde. Então, o primeiro a ocupar o cargo foi o médico português Manuel Vieira da Silva Borges e Abreu. Ele criou os chamados lazaretos. Que era isso, pessoal? Então, os barcos vinham para o Brasil e muitos deles com muitas doenças. E aí essas doenças se transmitiam. Então, tinha que existir o quê? Uma quarentena. Olha só, a história do isolamento social é antiga, gente. É de 1810. Então, os barcos vinham e ficavam 40 dias ali em observação para saber se as pessoas não estavam doentes, porque isso era para controlar a disseminação de doenças vindo da Europa. Praticamente a primeira organização nacional de saúde pública no Brasil. Então, além do provedor-mor da saúde, tivemos a figura, foi restabelecido a figura do físico-mor e do cirurgião-mor. Lembra que eles foram substituídos pelas juntas pro medicato? Então, voltou a figura do físico-mor e do cirurgião-mor para fiscalizar os curandeiros, os pajés, os boticários. Nesse mesmo ano, foi inaugurado 2 escolas de medicina. A Escola Anatômica Cirúrgica da Bahia e também uma lá no Rio de Janeiro. Elas ficavam no Hospital Real Militar da Corte. Beleza? Então, vamos voltar para aquela questão lá. Deixa eu encaixar aqui o tamanho para vocês. Perfeito. Vamos lá. Foi um tipo de medicina com conhecimentos populares adquiridos por meio do empirismo, largamente utilizado no Brasil colônia. Então, acabamos de ver agora todo o Brasil colônia. O trecho se refere à medicina preventiva. Pessoal, praticamente inexistia um serviço de saúde no nosso país. Então, a preocupação era ali em controlar os portos, as doenças transmitidas vindo de outros países. Então, vacinação ainda não tinha, então não existiam medidas preventivas. Processo de saúde e doença, não se sabia nem direito os mecanismos de transmissão das doenças. Biomedicina não existia. Faculdade de medicina, não de biomedicina, veio existir a partir de 1808 lá, um na Bahia e outro lá no Rio de Janeiro. Curandeirismo, então praticamente quem exercia as artes das curas, quem era o pessoal? Eram os curandeiros, os pajés,
os padres jesuítas, os cirurgiões barbeiros, os boticários, os sangradores. Então, a medicina era, em grande massa, exercida por essas pessoas. Só tinha acesso à medicina as elites. Ok? Então, resposta correta, os chamados curandeiros. Pessoal, sobre esse período colonial, o que aborda é justamente isso. Outra questão aqui sobre o período colonial. Vamos lá. Prefeitura de Nova Tebas, agente de vigilância sanitária, o ano 2012. No trecho aparece a palavra boticário, significando lojista, farmacêutico. Pessoal, farmacêutico. Os boticários, eles exerciam a arte de manipular plantas medicinais e com isso, essas plantas medicinais, eles tanto prescreviam quanto seguiam prescrições médicas. Então, nessa época aí, os farmacêuticos eram chamados de boticários, donos das boticas, que eram fiscalizados pelo físico-mó e pelo cirurgião-mó. Outra questão também sobre esse período aqui. Deixa eu encaixar aqui o tamanho, vamos lá. Deixa eu aumentar mais para vocês. Vamos lá, EBSE, a OSCP, 2015. Olha que interessante. Em 1830, Dom João VI fundou na Bahia o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar na cidade de Salvador. E foi criado em novembro do mesmo ano a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Acabamos de ver que foi criado uma escola de medicina na Bahia e também uma lá no Rio. Mas vamos lá focar, para vocês verem como a gente tem que decorar as datas. Então, a criação da escola anatômica, não é nem colégio, a da escola anatômica, cirúrgica e médica, lá também instalado no antigo Hospital Real Militar, foi em 1808. Então, as duas escolas foram em 1808. E o comando da questão aborda o quê? Que foi em 1830. Olha que maldade, gente. Não foi em 1830. Então, essa questão está errada, principalmente por esse motivo. Letra B. Em 1904, foi instituída a vacinação obrigatória contra a varíola. Nós não vimos ainda esse assunto, vamos abordar no próximo vídeo. O que foi aceito pela grande maioria da população. Pessoal, se está dizendo que foi revolta contra a vacina, a população, houve foi aceito pela grande maioria da população? Não, está errado. Mas a gente vai abordar isso lá no período chamado República Velha. Letra C. A população brasileira, no início do século XX, aceitou livremente as campanhas de vacinação, não tendo necessidade da intervenção estatal, com medidas impositivas. Pessoal, acabamos de ver que a revolta da vacina foi contra a vacinação. Então, isso também a gente vai abordar lá em 1904, no período chamado República Velha. Então, aqui está falando o seguinte, que não tendo necessidade da intervenção estatal como medidas impositivas, houve sim a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Então, esse item também está errado. Letra D. Na época do Brasil colonial, que é o que a gente está vendo nessa aula, havia um grande número de boticários, acabamos de ver, antigos farmacêuticos, que manipulavam as formas prescritas pelos médicos e pelos próprios boticários. Resposta correta, letra D. Então ele perguntou, no período colonial, havia um grande número de boticários, antigos farmacêuticos, que manipulavam as fórmulas prescritas pelos médicos e pelos próprios boticários. Ok? Vamos ver aqui a letra E. Resposta correta, letra D. Letra E. Em 1920, Carlos Chagas reestruturou o Departamento Nacional de Saúde, mas ainda não havia introduzido a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira da ação. Vamos ver isso também no período chamado República Velha. Então, primeiro foi o Oswaldo Cruz, né, que assumiu a diretoria de saúde, depois quem assume é o Carlos Chagas. E a principal diferença entre Carlos Chagas e Oswaldo Cruz é que o Carlos Chagas ele utilizava de propaganda, de educação, para poder orientar as pessoas. Para quê? Para evitar as revoltas que tiveram nesse período. Então, a grande diferença é que o Carlos Chagas, ele introduziu sim a propaganda e a educação. Então, vamos ver isso lá na República Velha. Então, a resposta correta da questão, que tem a ver com a aula, é que na época do Brasil Colônia, havia um grande número de boticários, os antigos farmacêuticos,
que manipulavam as formas prescritas pelos médicos e pelos próprios boticários. Então, pessoal, sobre o período colonial, o que mais cai eram essas pessoas que exerciam a medicina de forma empírica, com conhecimentos religiosos, os pajés, padres jesuítas, curandeiros, cirurgião-barbeiros, boticários, parteira e sangradores. Pessoal, meu nome é Marcondes, eu sou professor de legislação do SUS e aqui nós vamos abordar tudo sobre o SUS. Agora, inicialmente, vamos falar sobre as principais políticas criadas antes da criação do SUS. Então acompanhe aí, um grande abraço.